Voltamos para o segundo bloco, então. Eu estou aqui ainda com a Fernanda Moura, professor da Rede Municipal do Rio de Janeiro, e com o Fernando Sefner, professor da URGS. E vamos continuar nossa conversa aqui sobre gênero e sexualidade nas escolas. A primeira pergunta que eu tenho para fazer, então, nessa retomada, vai para a Fernanda. Dentro de toda dessa importância que vocês destacaram no primeiro bloco, de se discutir essas questões em sala de aula, de onde vem, então, essa campanha contra a discussão de gênero, que muitas vezes ganha roupagem no Brasil da ideologia de gênero? O termo ideologia de gênero, o Rogério Diniz Junqueira, ele retoma, ele faz uma história dessa genealogia, né, desse termo. E aí ele mostra como isso surge num livro de um padre, a pessoa que pela primeira vez emprega o termo ideologia de gênero. Desse livro, no mesmo ano, ele já entra num documento oficial da Igreja Católica, numa conferência de bispos do Peru. Depois, no mesmo ano, também entra num documento oficial do Vaticano, sobre famílias, né? E aí, nesse sentido, né, ele aparece o termo gênero e já nesse sentido de uma ideologia, como apareceu ali na imagem, né, uma ideologia que destrói famílias, né, uma ideologia da morte. E aí eu acho interessante entender o que esses grupos conservadores vêm dizendo, né, quando eles se referem ao termo ideologia de gênero, né? Eles falam como se houvesse uma conspiração internacional, né, do comunismo. Às vezes eles chamam de porno-marxismo, às vezes eles chamam de neomarxismo. Marxismo cultural, né? E aí eles vão dizendo que nessa conspiração, né, a gente teria, os professores, né, porque todos os professores eles são uma massa, todos são iguais, né? Os professores estariam aderindo a essa ideologia de gênero, porque todos seriam de esquerda, né? Se a gente entra numa sala de professores, a gente vê que isso não corresponde à realidade de maneira nenhuma, né? Mas aí todos esses professores que seriam militantes de esquerda, comunistas, estariam tentando implantar o comunismo através da educação, né? E aí qual era o nosso plano maquiavélico, né? Segundo eles, a gente estaria tentando transformar, ao discutir gênero e sexualidade, a gente estaria tentando transformar todos os alunos em gays e lésbicas. E aí nessa lógica dele, gays e lésbicas não formam famílias, né? Então, não formando família, a gente não forma a célula que é o núcleo da sociedade. Então, você estaria destruindo a sociedade, né? E destruindo a sociedade, a gente destrói o sistema capitalista e o Estado, né? Então, implantamos o comunismo, né? E aí eu acho interessantíssimo, né? Porque eles pegam lá trechos da obra do Marx e do Engels, né? Trechos assim, eles pegam uma frase, isso está muito claro no PL 1859, né? Que está tramitando apensado esse PL que você mostrou, né? E aí, nesse PL está lá descrita essa conspiração para acabar com a família. E eu acho interessantíssimo porque eles citam trechos de Marx e de Engels e eles citam, né, a ideologia alemã. Só que aí a citação não tem página, a citação não tem referência de edição, não tem nada, né? E aí né, o próprio José Luiz Derrissou já verificou isso. Essas citações não existem na obra do Marx e do Engels, são citações inventadas, né? Então, assim, o descaramento, né, o grau de disfarçatez de você inventar uma citação, né, e colocar isso num PL que tramita no Congresso, né? Então, o que o Derrissou provou, né, mostrou lá por A mais B, que eles pegam frases aleatórias da obra e vão costurando essas frases de maneira a dar a entender que existe na obra do Marx essa diretriz: olha, comunistas do mundo, façam isso, que assim nós vamos destruir o capitalismo. Né? É algo assustador, né? E assim, as pessoas estão aprendendo sobre isso, né? Tanto na mídia, né? Nesses vlogs que aparecem agora e cada vez tem mais seguidores, né? Em grupos de WhatsApp, que inclusive ajudaram a eleger, né, o presidente, aprendem sobre isso nas suas igrejas. Só né? uma situação engraçada, uma vez estava falando justamente sobre isso em sala de aula, sobre o professor de prática de ensino de história, pesquisa e prática de ensino de história,
e quando eu mencionei o termo ideologia de gênero, a menina falou, caramba, peraí, eu tenho aqui no meu celular, acabei de receber no grupo de WhatsApp da comunidade religiosa dela. E ela foi mostrar a mensagem que o pastor padre teria enviado, e ela dizia o seguinte: a ideologia de gênero foi criada por Karl Marx no século XVIII para destruir uma fabricação assim completa, né? Mas mostrar como isso está circulando, né? E como muitas vezes também esse uso político do medo que você está descrevendo, ele se torna uma ferramenta para ganhar capital político, né? A gente viu agora nas últimas eleições várias pessoas sem pautas concretas se elegendo usando só essa campanha anti-gênero, né? E como diz um colega nosso, Diogo Salles, usando cria a doença para vender a cura, que seria o projeto Escola Sem Partido. Séfiner, eu queria fazer uma pergunta para você, então, pegando o gancho da Fernanda, como é que você entende essa campanha? Qual será a finalidade? Por que impedir uma discussão tão importante dentro da sala de aula? Eu acho assim, eu acho que a gente tem, cada vez mais fica evidente uma necessidade de eleger algumas instituições como sendo elas os lugares do bem, né? Na sociedade brasileira, eu acho que de maneira bastante evidente, a família, a instituição religiosa e o exército, elas são vendidas para nós como esses lugares. Então, quando eu digo, eu sou pai, ou eu sou pastor e padre, ou eu sou do exército, isso constituiria o que para nós é o cidadão de bem. Então, fora isso, a gente construiu um conjunto de outros lugares onde tudo é muito ameaçador, né? Por isso, com muita facilidade, vai se enunciar essa frase do meus filhos, minhas regras, como tu tinha colocado, né? Quer dizer, a ideia de que a família é intrinsecamente boa. Bom, eu defendo uma outra percepção, assim, eu acho que a boa formação de um filho ou uma filha, né, de uma pessoa de criança a jovem até adulto, ela passa necessariamente por beber em mais de uma fonte. Eu posso dar um exemplo meu mesmo, assim, eu tenho 2 filhos atualmente com 27 e 28 anos. Eu sempre me considerei, assim, um pai muito moderninho para as questões de gênero e sexualidade, estudo isso, etc e tal. Tinha um ritual quinzenal que é ir ao supermercado e comprar as coisas que eles queriam, né, para os próximos 15 dias. Cada um morava numa outra casa, não na minha, né? Eu saía com eles, mas não na minha. Eu sou obrigado a dizer que houve um momento no final da pré-adolescência, se quisermos situar, que pela primeira vez passando os produtos no caixa do supermercado, que assim eu tinha andado com o carrinho junto com eles, eles foram para a ponta do balcão para ir separando. Quando eu fui tirar, tinha um pacote de preservativo masculino, uma caixa de camisinha. Tinha sido posta ali sem falar nada para mim. Como outras coisas eram colocadas falando, em algum momento que eu não vi, entende? E eu também não ia parar ali na frente da caixa e falar assim, quem é que botou isso aqui dentro? Quem é que vai usar? Entende? Assim, Então eu passei como se fosse a coisa mais natural do mundo, entende? Assim, eu vi que eles se dividiram. Nós fomos para o carro e ninguém perguntou nada. Eu fiquei pensando, isso é para falar? Ou seja, como a Fernanda colocou ainda há pouco, a boa possibilidade educativa, ela vem também acompanhada de uma pergunta, quando alguém te elege como alguém que vale a pena escutar a tua opinião sobre aquilo. Eu não tenho nenhuma dúvida que há um pânico hoje em dia nas famílias e há uma certa ferida narcísica quando se vê que uma criança que passa, por vezes, 8 horas na escola, porque a escola é de turno integral, e fica ali lidando com colegas, com aplicativos de celular e outros, e com professores e professoras, que, aliás, convém lembrar, também são pais e mães, né? Porque do jeito que vai no Brasil, parece que todo professor é um celibatário e toda professora é uma solteirona, parece que não tem filhos, né? Na verdade, assim, Então, é isso, assim, eu quero dizer assim, eu levei alguns meses vendo esse ritual acontecer. E é claro que muita sessão de terapia, eles não confiam em mim, eles não querem conversar, entende? O que será que eles imaginam? Aí um dia, como eu trabalho com gênero, uma das linhas de pesquisa é gênero, sexualidade e AIDS, ou seja, o impacto das doenças sexualmente transmissíveis nas questões de gênero e sexualidade, eu fui no posto de saúde, que eu sou muito amigo, peguei uma caixa de preservativo gratuito e um dia, do nada, eles entraram no carro, tinha a caixa e eu fiz o maior sorriso, entende? Para dizer, eu trouxe porque eu vi que vocês estão usando. Isso não foi suficiente para instaurar uma discussão. Ou seja, eu sou obrigado a dizer que os meus filhos, agora eu já conversei com eles, a coisa andou, né? Também não vou contar toda aqui a história familiar, mas assim, eu me dou conta que eles elegeram outros interlocutores, né?
e depois vieram falar comigo. Então há também uma ideia que eu acho assim um pouco demasiada de imaginar que por eu ter ser pai daquela criança ou mãe, né? Volto à frase que tu enunciou, que eu acho que ela é dita assim, com uma certeza, meus filhos, mas isso aí, meus filhos, minhas regras, não é nem despotismo esclarecido, é um despotismo simples, sem adjetivo inclusive. Assim, ó, sem moderação, né? Quer dizer, não, eu sou obrigado a dizer. Aí eu, claro, fui falar com outros, eu sou rodeado de pessoas que têm filhos também, né? Ah, mas a minha nunca falou, não, mas o teu tá melhor, porque a minha apareceu grávida em casa. E não. Eu digo, bom, assim, ó, então é isso, assim, ó, é um pouco maluco imaginar que por eu ter gerado, sustentado, pago as contas, o colégio, o plano de saúde, entende? Necessariamente serei eu escolhido como uma espécie de recompensa. Só a mim perguntarão. E aí tem outra coisa também maluca que é o seguinte, sim, só eu terei as respostas. No caso, eu até modestamente acho que eu tenha todas, porque eu estudo negócio, entende? Assim, ó. Agora, eu não fui visto como um interlocutor confiável. Depois começou assim, né? Quer dizer, não, estou namorando. Aí eu pergunto, transou? Claro, estamos transando com ela. Depois aquela coisa assim, pai, tu vai viajar semana que vem? Vou. A gente pode ir lá no teu apartamento? A pergunta foi só por aí, entende? Assim, não precisa quem vai levar, não era o cachorrinho. Assim, ó. Então, eu quero dizer assim, ó, tem também uma prepotência de imaginar que será o pastor e o padre, no caso do padre, de maneira muito interessante, alguém que supostamente nunca teve uma vida conjugal, né? No caso dos militares ou no caso das famílias, que vai se esgotar. Gente, pelo amor de Deus, a sociedade é trolhada de fontes de informação sobre isso. E a escola, os professores e professoras são uma delas, né? Então, essa discussão, essa campanha contra a discussão de gênero, eu acho, pelo que vocês estão falando, ela mobiliza também muito um desconhecimento sobre o que faz a escola, né? E a ideia de que os pais estariam perdendo o controle, só que esse controle, a grande pergunta é se eles detinham desde o início. Vamos até imaginar o controle como as estatísticas elas estão mostrando. Há uma demanda educacional que atinge desde as classes mais pobres até as classes médias altas, se vê em qualquer lugar, aqui no Rio, em Porto Alegre, onde quer que seja, em Kuala Lumpur, assim, ó, que é a demanda da escola de turno integral. É uma coisa cada vez mais evidente. Eu conheço os dados de Porto Alegre, de 2 anos em diante, cada vez a criança passa mais tempo em instituição. Daqui a algumas décadas, eu acho que não será nenhuma vergonha alguém dizer, pus os filhos no mundo, a instituição criou. É isso, gente. A educação de filhos e filhas vem cada vez mais se institucionalizando. Mas essa instituição não é uma máquina. Lá dentro tem pessoas que têm um coraçãozinho, são os professores, as professoras também são pais, também são mães. Até também porque tem muitas famílias que não têm, os pais trabalham 2 turnos, então não tem como fazer isso. E as pesquisas no Brasil mostram que há esse desejo claro. Porto Alegre tem uma diminuição do número de pessoas, de filhos por família, atingiu primeiro as classes médias. A estratégia evidente da escola privada é trocar cada 2 crianças que iam só metade do dia por uma que vai o dia inteiro. É onde elas estão encontrando. E isso encontra eco, entende? Assim, ó, encontra eco. Cada vez mais a gente vai a lugares onde a grande propaganda é a escola de turno integral. Nós estávamos conversando, a Fernanda e eu, um dos atrativos da escola de ensino médio vendido por esse governo, de modo meio sem orçamento, mas em todo caso como ideia, né, é de que ela será uma escola de turno integral, né? Onde a criança vai passar o resto do tempo, o adolescente? Na rua, como eu passei, a rua não é mais um lugar confiável, entende? Na casa da vovó, a vovó está fazendo outras coisas, viajando pela CVC, sei lá o quê, assim, ela não está mais interessada em cuidar dos netos, entende? Assim, ó, ou pai e mãe colado, não, é como tu disseste, os pais assim, enfim, eu quero dizer assim, tem algumas mudanças em andamento que às vezes elas são tão evidentes, mas a gente tem que dizer para as pessoas, entende? Tu mesmo que está dizendo que vai ser meus filhos, minhas regras, na pesquisa do Ibope, tu respondeu que tu queria escola de turno integral. Então, se tu quer levar isso à ponta de faca, tu fica com essa criança o dia inteiro e para de trabalhar e responde todas as perguntas que ela te fizer, entende? E se tu não souber, tu vai assistir às nossas aulas sobre gênero e sexualidade, porque provavelmente tu vai precisar de uma certa formação, entende? Eu quero ver quando começar a te perguntar sobre AIDS, se tu vai saber responder tudo, entende? Então, é um negócio meio maluco, é uma defesa, assim, francamente falando, entende? Em que a pessoa bota a carapaça na frente e deixa a bunda de fora, porque, assim, não é uma coisa que se sustenta muito, o famoso né? liberal na economia e conservador nos costumes, né? De frente terno, de trás de fio dental. Exatamente. Fernanda, então, para tentar amarrar um pouco essa nossa conversa, o que você falaria para esses pais que muitas vezes estão embarcando nessa de boa fé por desconhecimento, né? Como é que você convenceria eles, então, de que a discussão de gênero ela é importante, tentar desmistificar um pouco isso que o Seffner colocou, algo que vem sendo construído uma verdadeira campanha de ódio aos professores, né? O professor é alguém que não se deve confiar, né? Ele está na lista ali dos que não merecem a confiança, e isso tem uma consequência muito grave para o cotidiano da sala de aula. Eu acho que tem 2 questões, né? Tem as pessoas que embarcam no discurso do pânico moral,
né, e não querem que seus filhos vejam a questão de gênero na escola, né, a sexualidade por conta desse pânico moral. Mas também tem, e isso a gente já abordou bastante aqui, né, a questão do medo, né, e de como esses grupos se apropriam do medo para conseguir se mobilizar as pessoas politicamente. Mas eu acho que, infelizmente, a gente tem outra questão, né, que são a questão das pessoas que sabem exatamente do que se trata, né, mas que o que elas querem realmente é o desconhecimento das crianças e dos adolescentes sobre os abusos, né, porque a gente, e depois das mulheres, né, a educação é uma coisa que a gente leva para sempre, né, para a vida toda. Então, assim, a gente pensar os números absurdos que a gente tem de abuso, de violência contra a mulher, violência contra LGBTs e pessoas trans no Brasil, né? A gente pensar que nós somos os líderes mundiais em assassinatos de LGBTs e de pessoas trans, né? Então, assim, me parece que não é tanto desconhecimento, é a vontade de não querer que essa realidade mude, né? E se a gente parar para pensar na própria questão dos abusos contra crianças e adolescentes que a gente já abordou aqui, né? A gente vê que isso está acontecendo dentro das famílias, então parece óbvio, né, que essas pessoas querem poder continuar abusando dessas crianças, né? Elas querem que as crianças sejam caladas, né? E isso parece bastante óbvio para a gente que estuda essa questão, né, que a única pessoa que tem a lucrar com uma criança não aprendendo sobre gênero e sexualidade, né, é um abusador, é a única pessoa, né? Então, e aí, quando a gente pega e coloca isso do lado das estatísticas e vê que a maioria dos casos de abusos acontecem dentro das famílias, né, e que muitas vezes as famílias sabem, né, as pessoas sabem, mas por conta da vergonha, por conta dessa imagem que elas querem criar de família perfeita, né, porque se cria essa ideia de que a família é o local, a família cristã mesmo, né, de papai, mamãe, filhinho, a imagem da família de Jesus, né, Jesus, Maria e José. E aí você cria aquela imagem que aquela família é perfeita, então você tem que acobertar tudo o que acontece ali. Você não pode deixar que as pessoas saibam, né, que naquela família, infelizmente, acontece um abuso, né, e é recorrente. O que também as estatísticas mostram é que nos casos de abuso, os abusos são recorrentes, não é uma coisa que acontece uma vez, né? As crianças são abusadas repetidamente, né, ao longo da sua vida, até terem uma idade que ou o abusador perde o interesse, né, ou ele simplesmente vê que está perigoso demais, que a partir daquele momento a pessoa já é capaz de ir na delegacia e dar uma queixa, né? Então, já tem autonomia para isso, já encontrou, né, colegas, pessoas com quem falou e foi esclarecido sobre isso, né? Então, assim, eu acho que a gente tem duas questões, né? Não a gente tem que convencer as famílias que estão, sim, com medo, né, que querem proteger os seus filhos, né, achando que os professores são os abusadores, quando na verdade é o contrário, né? Na verdade, os professores que são as pessoas de segurança, as pessoas que aquelas crianças procuram para pedir ajuda, na maioria das vezes, né? Mas a gente também tem que entender que a criança é um sujeito de direitos, né? O direito da família não é superior ao direito do indivíduo, de nenhum dos indivíduos, nem a mulher que apanha, né, ou é estuprada pelo marido, porque o estupro marital, apesar da maioria das pessoas achar que não existe, existe, né? A mulher não é obrigada a fazer sexo com o homem só porque está casada com ele, ela tem direito de decidir, de consentir ou não, né? Mas o abuso contra a criança existe e a gente precisa proteger ela disso. Essa criança tem o seu direito de ter essa proteção, né? Então, assim, dever, né? Quando a gente fala que a educação da criança é dever da família, da sociedade e do Estado, né? Então, assim, a gente tem que criar os mecanismos para proteger essa figura que é a mais vulnerável na sociedade, que é a criança, né? Então, se a família não quer que a criança receba essa instrução, desculpa, o problema é da família. Eu tenho o dever, né? O Estado tem o dever, a sociedade tem o dever de educar essa criança, de proteger essa criança. A família, querendo ou não, a criança é um sujeito de direitos, ela merece apoio, ela merece proteção, né? Então, assim, a gente tem que fazer isso, é a nossa obrigação. A pessoa se sentindo contemplada ou não, né, nós temos que fazer isso, né? É a única maneira de protegermos essas crianças. Sefner, e você, últimas considerações, então, sobre a importância da discussão de gênero na sala de aula? Para mim, assim, em primeiro lugar, fruto de uma questão de lei, como tu já colocasse, né? Nós temos acordos também do Brasil com força de lei, né, com uma série de outros países, com as Nações Unidas, que reconheceram
que a chamada abordagem de gênero, ou educação sexual, às vezes varia um pouco os termos, né? Ela é um componente da educação escolar, que as crianças atravessam um largo período das suas vidas nas escolas, né? Ao mesmo tempo, elas necessariamente acordam para o erótico justamente nesses anos de escolaridade, né? Fruto de vários fatores, né? Então, assim, as crianças também não estão na escola apenas para aprender, elas estão lá para sociabilidade e socialização. Então, como a Fernanda disse, conhecer um conjunto de regras de socialização que na nossa sociedade dizem do modo de lidar com o corpo, né, o meu e o do outro, né, são conteúdos escolares também. Se alguém disser assim, ó, bom, eles entram em algum conflito com alguma coisa dita em casa, podem entrar, sim, claro. Eu posso ter, sim, uma situação em que uma mãe reiteradamente diga para a filha que ela deveria, como meta de vida, encontrar um bom marido, entende? E não precisava estudar, não precisa estudar muito, mas ela pode ter na escola colegas, não precisa nem ser a professora, entende? Outras meninas com outros projetos de vida. Ora, ela vai à escola para alargar o seu mundo também, né? Então, assim, ó, para mim é um dever constitucional, inclusive, posto justamente como tu abrisse o programa na ideia do direito à educação, o direito à educação, chamado às vezes do direito à mais ampla formação, né? Ele inclui necessariamente temas de gênero e sexualidade, né? Professores e professoras são profissionais habilitados para isso. Se não são, tem que haver cursos e tudo, né? Eu não tenho nenhuma dúvida que esse é um tema escolar. Ele não é um tema exclusivo escolar. Trabalhar na escola não elimina que se diga coisas na família, né? Também trabalhar na escola poderá não modificar a opinião que algumas crianças têm sobre aquilo, mas é dever do professor e da professora. E nem falei da questão de que toda atividade de gênero ou sexualidade vem acompanhada, querendo ou não, de violência e doença, é isso então. Então há também um dever, né, como a Fernanda agora colocou com bastante ênfase, no sentido de que há uma necessidade de proteção da criança. A proteção passa por várias coisas. Uma delas é relativa às questões de gênero e sexualidade. Também é uma questão de saúde pública. Também é uma questão de saúde, com toda certeza. Bom, fechamos aqui o segundo bloco, voltamos para um último agora com perguntas da plateia.